Olha, quer conversar sobre um assunto delicado, delicadíssimo? Aí você já vai pensar até em sentimento, né? Pois é, mas não é não. Um assunto bem delicado é dinheiro mesmo, tá? Eu nem vou dizer que é um mal necessário, porque é natural. Nós precisamos e deveríamos, vamos dizer, tratar naturalmente desse assunto. Mas não é bem assim na prática, né? Eu sempre converso com algumas amigas que a pessoa que tem uma trajetória legal e fala, nossa, nunca tive nada, né? Eu nasci numa família humilde e agora eu estou bem. Nossa, isso é muito legal, é muito fácil. Fácil mais ou menos, né? Agora, o difícil foi o que aconteceu comigo, né? Você sempre tem uma vida financeira estável e, de repente, o chão some dos seus pés e você não sabe o que fazer. E aí você imagina que a coisa acontece naturalmente quando não é. Então, no momento em que minha casa caiu, eu pensei até em... Eu falava para o meu marido, olha, eu preciso comprar essa bolsa. Ele dizia, pelo amor de Deus, o valor dessa bolsa é o valor de um salário mínimo. Você sabia que a maior parte das pessoas do mundo gostariam de ter esse valor para sobreviver? Mas não é sozinha, não. A pessoa, mais o cônjuge e, no mínimo, 3 filhos. E eu fiquei pensando, caramba, isso é fora da minha realidade. Foi quando meus pés caíram no chão, ou eu fui arremessada, não sei, e eu comecei a pensar em uma situação bem diferente. Sabe qual é? Orçamento familiar. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sejam muito, muito bem-vindos. Eu sou a Claudete Vata e hoje no nosso podcast nós vamos falar desse assunto super interessante. Eu vou falar que é delicado, mas no melhor sentido da palavra delicado, que é orçamento familiar, que é dinheiro. E a minha convidada que vai me ajudar, e é sério, hein, gente? Eu vou aproveitar essa oportunidade para aprender, é a Josi. Seja muito bem-vinda, Josi. Obrigada, Claudete. Obrigada muito pelo convite. Muito feliz por estar aqui. Vamos falar, sim, de orçamento familiar. Que bom, Josi. Levar um pouco do conhecimento, disseminar a educação financeira. Né? É verdade, que é um mistério, né? Mas deixa eu falar um pouquinho do seu currículo. Pessoal, a Josi, ela é bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade Estadual, FAFIPA, é pós-graduada em Lato Sensu em Educação Financeira, pós-graduanda em Investimentos e Blockchain, MBA em Finanças, formação de líder em Professional Coach, né? Na Act Coaching, educadora financeira, consultora financeira, palestrante, mais de 18 anos de experiência na área financeira, atuou por 8 anos como gestora financeira, membro da Associação de Educadores Financeiros, a BEFIN, e hoje ela vai me ajudar e ajudar a todos vocês que estão assistindo a gente a pensar que essas duas palavrinhas, orçamento, né, familiar, não é o fim. Pelo contrário, é o começo, é uma luz, né? Então, Josi, fique à vontade para falar um pouco, porque eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu tenho certeza que você vai direcionar o nosso bate-papo para que nós possamos levar uma palavra assim de luz mesmo, né? Porque quando eu me casei, Josi, eu me casei nova, eu tinha 21 anos, e uma amiga dizia para mim que ela ouviu falar, a mãe dela falou, nossa, vocês precisam pensar no seu orçamento familiar. E ela disse, mãe, não se mistura casamento com dinheiro. E a mãe dela disse, ao contrário, o dinheiro pode levar ao insucesso do casamento. E sabe o que ela me disse, Josi? Que como a mãe dela não estava feliz no casamento, ela queria passar essa mensagem, quando, na verdade, depois, tá? Anos depois, nós duas conversando, novamente ela disse, Clau, minha mãe estava coberta de razão. Nosso casamento ruiu por questões financeiras. Vamos começar por aí? Vamos sim. Então tá. E, na verdade, muitos casais me procuram na realidade da vida financeira deles, na desorganização. Muitos deles têm a diferença de cada um ter a sua parte financeira. Entendi. A gente tem que entender dentro desse casamento se realmente isso faz sentido para eles. Para alguns fazem. Olha, eu vou pagar essas contas e eu pago aquela. O que não contribui para o relacionamento? A falta da transparência. Olha, meu companheiro, olha, meu parceiro,
eu ganho tanto e eu hoje estou pagando isso e isso, então, ou sobra, ou me falta, ou complementa, o que nós vamos fazer? Essa falta de diálogo faz vir à tona uma desconfiança, ou até mesmo um negócio chamado traição financeira. Eu falo muito assim, que eu vou falar que é a mulherada, né? Uhum. A mulherada muitas vezes compra um sapato, guarda lá no porta-mala do carro, passou uns 3 dias, começa a usar. E o marido olha para ela e fala assim, nossa, sapato novo? E ela ainda olha para ele e fala assim, mas faz uns 3 anos e você nunca notou? Uhum. Então, existe a tal da traição financeira. Entendi. Ou muitas vezes o marido acaba me procurando e fala assim, Josi, não fala para ela quanto que eu tenho, porque eu tenho medo dela gastar tudo. Ele tem um valor, ele tem um investimento, ele tem uma poupança, mas ele não quer, porque ele acredita que como ela veio de uma situação que é mais gastadora, consumidora, ela vai acabar com aquele dinheiro que ele suou para ter. Essa falta de transparência. Assumir as responsabilidades individual não tem problema. Cada casamento tem o seu jeito de ser, de amar, cada um é diferente. Mas a falta do diálogo e de trazer esse orçamento, trazer esse movimento para uma sala, para um jantar, para uma conversa, isso sim dificulta muito na hora do relacionamento. Então, nós temos que entender como é esse casal. Não podemos se introduzir lá dentro e falar, tem receita de bolo, é 30%, é 20%, é 10%. Mas temos que falar para eles que a transparência aí sim é a chave da questão de um relacionamento, né? Quando nós falamos de orçamento familiar, Josi, você estava falando, me veio um pensamento aqui. Tem muito a ver com a questão, eu posso estar enganada, tá? Cultural e uma educação familiar. Como a família estava acostumada, né? Então, esse é um choque quando a gente se casa, né? Porque a família está acostumada a deixar a louça do jantar para lavar no dia seguinte. E na minha casa, não. Terminou a refeição, não se dorme com a pia suja. Um exemplo, né? E aí começam os pequenos embates. Alguns solúveis, outros não, né? E aquilo, com o passar do tempo, vai ficando complicado. Então, essa história da pessoa ser gastadeira, vamos dizer, né? Isso vai para o lado da mulher, que é o clássico. Claro que tem homens que gastam muito também, né? Sim. Mas, assim, na verdade, tudo converge, né, para o assunto que nós estamos abordando, que é o orçamento familiar. Porque no momento em que se falta o dinheiro, e agora eu preciso pagar a prestação do financiamento e nós não temos dinheiro. Mas nós não temos dinheiro, sabe por quê? Porque você comprou aquele sapato. Né? Agora tá feliz com o sapato? Pega o sapato e vai lá pagar o boleto. Um exemplo, né? Então, assim, como seria? Eu antes de bater o papo com você, eu fiz uma pesquisinha e estava falando de planilha. E essa história de planilha, para mim, assim, hoje, no meu entender, eu não sei se eu conseguiria, por exemplo, um fechamento de mês ou um fechamento de semana. Então, tá, vamos lá, Josi. Nós duas, vamos dizer, a gente está fazendo um orçamento, nós duas. Quanto você gastou na padaria? Ah, tanto. Quanto você... Entende? Não seria isso, né? Olha, eu vou então, trazer uns passos antes para falar em orçamento familiar dentro de casa. Tá bom. Tá? O que acontece? Quando a gente chega para a família, ou para a pessoa que mora sozinha também, vamos falar da pessoa individual. E eu pergunto para ela assim, olha, quanto que custa a prestação da sua casa? Quanto que custa a prestação de sua moto? Quanto que você gasta com água? Essa pessoa, ela consegue responder. Talvez erre os centavos, mas esse número está muito perto do que ela vive. O problema são os outros valores. Quanto que você gasta de combustível? Quanto que você gasta de supermercado? Quanto que você gasta no delivery? Essas pessoas não sabem mensurar, elas vão chutar. Ah, eu acho que no delivery ali eu gasto uns 300. Ah, eu acho que de farmácia, uns remédios, uns 200. Mas é um achismo. Como que a gente faz? O que acontece? Eu sempre falo que é como se fosse ao médico e a gente precisa ver o nosso diagnóstico. Então, eu falo para as pessoas que o ideal é uma vez no ano. Não é um martírio, não é algo que você se sujeita a ser algo sacrificante para aquela família, mas um mês você escolhe do ano. Lá em casa eu escolho o mês de março, é um mês aleatório. Não é o janeirão que vai vir um monte de imposto. É um mês mais aleatório. E eu vou anotar as despesas rigorosamente, dia a dia, assim.
Naquele mês? Naquele mês. Hoje existe entendi. aplicativos que eu posso estar colocando aqui para vocês que ajuda nessas anotações, ou um caderno, um bloco de notas, um caderno esquecido lá em casa. E o que a gente faz? Vamos falar do caderno. Tá. O caderno, cada folha em branco, a gente vai nomear ela com uma despesa. Lá no cabeçalho da folha em branco, a gente vai colocar assim, combustível. Virou a página. A próxima é lazer. Virou a página. A próxima é... Mercado. Mercado. Próxima é guloseimas. Sabe? Aquela coxinha, aquela coquinha, aquelas coisinhas que a gente come no meio da tarde. E aí a outra é academia. A outra é o nome do seu filho. Né? Salão. Por que isso? Porque uma vez por mês você vai entender para onde seu dinheiro está indo exatamente. E o ato de você anotar traz uma conscientização muito grande para o seu dia a dia. Então, ali, dia a dia, anotando, dentro daqueles 30 dias, você vai saber exatamente quanto está o seu supermercado. Você vai saber se você paga tanto streaming, sabe? Netflix, etc. Sim. E às vezes nem tem tempo para usar. Você vai ver, talvez, ali na página bancos, que estão te cobrando tarifas que você hoje não precisa, com tantas outras opções que você tem. Entendi. Você começa a ver, primeiro, para onde seu dinheiro foi, exatamente nas vírgulas, e segundo, quais são as oportunidades que você tem daquilo ali. Então, peraí, eu imaginava que eu gastava 300 de delivery e deu 800. Que loucura é essa? Então, eu estou tratando o delivery dentro de casa quase com uma válvula de escape. Ai, vou pegar um doce, vou no nome de delivery. Eu vou pro outro comprar um lanche, que hoje eu estou precisando comer alguma coisa mais gostosa. E você começa, então, a entender que o seu dinheiro está indo para uma situação de válvula de escape. Você completou isso e viu com a sua família e com você as oportunidades de redução? O supermercado está caro. Sim, ele está. Nós estamos passando por um estado de inflação que todo dia a gente vai lá e olha um preço diferente. Sim. Está na hora desse número que deu no supermercado eu começar a pensar em trocar marcas, por enquanto, para eu poder me adequar dentro do meu orçamento, dentro da minha casa, para eu provocar outras oportunidades. Né? Então, você começa a olhar aqueles números de perto. Vamos lá, existem aplicativos para quem não é da anotação do caderno e existe o caderno para quem pode. A partir daquele momento, você pode ou também ir para aplicativos que vai fazer essa conciliação para você, ou para Excel, ou para um caderno. Mas ali você visualizou o seu mês, você visualizou para onde está indo. E vou dar exemplo. Tem pessoas que chegam em mim e falam assim, Josi, eu nunca fui tão convidada para aniversário igual esse mês. Quanto de presente que eu gastei? Mas é o mês que você está anotando. Por isso que você entendeu que você está gastando com isso. Teve casos de pessoas que chegaram para mim e falaram assim, Josi, eu consegui reduzir o cigarro anotando, porque eu percebi que eu estava gastando demais, ou seja, também fumando demais. Entendi. E que estava fazendo mal para mim. Então, as pessoas começam nessas folhas ou nesse aplicativo entender possibilidades até de mudança pessoal. Olha que oportunidade que você tem. A partir dali, você consegue mensurar as suas caixinhas. Quanto que eu posso gastar de mercado? Se deu 1.500, eu vou ter que baixar isso para pelo menos 1.300, 1.200. Metas possíveis. Metas possíveis, exatamente. Entendi. Dali, mas essas metas sendo estabelecidas sem você conhecer o seu próprio número, não adianta. Uma vez por ano a gente faz essas anotações. E isso é muito bom, porque sempre tem possibilidade de redução. Sempre, sempre. Ou oportunidades. Ah, peraí, queria tanto fazer uma academia, mas não estou conseguindo. Então, eu acho que eu vou parar de pagar essas situações aqui, né? Esse streaming, essa aqui, e vou cuidar da minha saúde. Por que não? Entendi. Né? Então, você começa a perceber isso daí. A partir desse momento, você pode, sim, entrar num orçamento familiar. Mais importante do que entrar numa planilha ou entrar no aplicativo, eu volto de novo na transparência, em falar do dinheiro dentro de casa. Nós crescemos escutando tantas coisas assim, tira a mão desse dinheiro, você não sabe que ele é sujo, vai lavar a mão. Ou situações como, para investir, só rico investe, o pobre não investe. Então, quem só tem sucesso é aquele que faz uma parcelinha. Então, a gente começa a escutar tanta coisa sobre o dinheiro que muitas vezes nos afasta dele. E aí, essa falta de conversar sobre ele nos afasta cada vez mais dele. Entendi. No casal, sim, vem da cultura do casal
muitas vezes, ou a esposa, ou o marido, que eu já encontrei muitos maridos consumidores mais do que a esposa. Então, quando você até avalia aquele casal, faz perguntas, como foi sua infância? Como foi sua primeira mesada? Você recebeu? Seu pai e sua mãe brigavam por causa de dinheiro dentro de casa? Então, você começa a questionar aquele casal, como é a cultura dele, né? Ou, às vezes, o avô que teve presente ali. Quando você vê que você escuta assim, meu avô, meu pai me ensinava que eu tinha que guardar todo mês um pouquinho. É uma pessoa que veio de uma disciplina. Ou você escuta assim, mas a minha mãe, nossa, minha mãe era desorganizada, minha mãe gastava, acabava brigando dentro de casa. Aí você realmente vê a exposição daquela pessoa diante do que aconteceu dentro da casa dela, né? Entendi. Como que a gente muda isso dentro daquela casa? Como que a gente entra lá e estabelece para aquele casal, olha, vamos mudar essa cultura, né? Muitas vezes até o conflito entre esses casais é por causa de dinheiro. Eu sempre falo, né? Primeiro que o segundo maior motivo de divórcio no mundo é por causa do dinheiro. Então, eu falo que a gente chama de amor. Oi, amor, oi, amor. A conta tá no vermelho, já começa a chamar pelo primeiro nome, né? Amor, a gente já esquece. É verdade. Então, nossa. como que a gente estabelece naquele casal a mudança de hábitos dos dois, né? É estabelecendo sempre metas, sempre o que vocês querem conquistar individualmente, porque todo mundo tem sua vontade própria, e que vocês querem conquistar como casal, né? Vamos colocar isso no papel? Vamos escrever o que vocês querem? É uma viagem em conjunto ou até individual? O que vocês querem conquistar lá na frente? Entendi. Eu sempre remeto a uma situação. A gente está na carteira com R$50. Aquele 50 dura. De repente, você entra numa conveniência e compra um Trident, sei lá, um chiclete. E dali você olha de novo para a carteira e sumiu o dinheiro. Aí você fala, meu Deus, mas eu tinha R$50. E agora eu devia ter pelo menos 40. E ele sumiu, não sei para onde ele foi. Enquanto ele era R$50, ele tinha nome e sobrenome. Depois que ele perdeu o nome e sobrenome, ele não tem mais função. E ele foi embora, evaporou em coisas que você nem lembra. Na nossa vida também é assim. Se esse casal não tem nome e sobrenome para o dinheiro deles, conflito também. Porque eles vão gastar aleatoriamente com situações até de escape emocional dentro do casamento, e que vai entrar em conflito, porque eles não têm objetivos traçados. Deixa eu até te apartear um pouco, Josi. Vamos, até para a gente poder ajudar o pessoal. Quando você falou de fazer uma planilha ou, sei lá, uma anotação uma vez por ano. Então, vamos falar da situação da pessoa sozinha, né? Então, a pessoa sozinha anota, vamos supor que pegue o mês de março e anote tudo e olhe e fala, meu Deus, né? Eu preciso ajustar alguma coisa. Bom, quando a pessoa fala com a Josi ou vai em alguma palestra sua, é porque já teve a dor antes, né? Exato. Sentiu a dor, fala, epa, eu preciso aprender um pouco sobre orçamento familiar. Então, ou a mesma pessoa sozinha falou, olha, não está dando. Todo mês está faltando dinheiro, eu trabalho mais, né? E está faltando dinheiro, então começa a pensar um pouco e recorre a você. Então, ela vai no mês de março, a pessoa sozinha, anota. E aí, uma das soluções é essa. Então, ele fala, eu posso diminuir aqui, eu posso deixar por exemplo, um plano de telefone celular, várias alternativas que tem. Porque hoje o mercado está ótimo para a gente. Quanto mais competitivo for, melhor para o consumidor, obviamente, né? Então, acho que daí ficou até tranquilo para entender. Agora, um casal, tá? Por exemplo, um casal... E vamos supor que tem um casal com adolescentes, pegou lá o mês de março e fizeram as anotações. Isto posto, valeria a pena sentar no final desse mês de março para, em família, conversar? É isso? É isso mesmo. Entendi. E celebrar, além de tudo, né? Todos ali têm que estar com um ponto de apoio. Podemos ter uma família que tem até dívidas na situação. Sim. Que a família também é um ponto de apoio. Como que a gente vai se recuperar dessa situação? Então, trazer os filhos para isso. Um momento de celebrar, né? Como que eu faço esse filho ter sentimento de pertencimento e dar continuidade, né? Vamos fazer uma viagem. Naquela viagem, agradeça aquele filho e fala, filho, graças a você que diminuiu o banho, que desligou a luz, nós estamos aqui. Então, de uma forma, aquela
aquela criança, aquele adolescente, ele vai entender que o processo dele dentro da casa é de contribuição também. Que ele foi importante, né? Que ele faz parte dessa conquista. E o sonho dele também tem que ser uma das metas dentro do orçamento. O orçamento não é só números que eu tenho que reduzir ou números que eu tenho que atingir. É números que eu tenho que conquistar. Filho, qual que é o teu sonho? Eu vou falar um pouquinho do meu, posso? Claro, por favor. Meu filho tem 6 anos, o João. E o João, eu educo ele financeiramente desde os 2. E vou falar por quê. Nós, pessoas, crianças, adultos, idosos, nós temos que ter no mínimo 3 sonhos na nossa vida. Um de curto prazo, um de médio e um de longo prazo. Nós, adultos, 1 ano, curto prazo, médio, né? A gente vai ali até 5 anos e o longo acima de 10 anos, vamos dizer assim, certo, tá? Entendi. Uma criança não pode esperar tudo isso para conseguir alguma coisa. Então, 3 meses, 6 meses e 12 meses, entendi, que é 1 ano. Então, ele consegue ali com mesadas voluntárias, um 10ão que você dá, um 50ão que você dá, um avô que deu alguma coisinha, ele começa a juntar nisso. Entendi. Isso pode transferir para um adolescente também, isso pode ser um momento de trazer o orçamento já no início da vida dessas pessoas. O João, com 2 aninhos, fez a seleção dos sonhos dele. Aí ele anotou alguma coisa? 2 anos é muito lúdico, eu digo né? assim, né? Você, então a mamãe vai anotar, né? O que você quer, filho, com esse porquinho aqui? Ele falou assim, eu quero pirulito, ele falou na época, né? E esse daqui? Ele falou, um ovo, quero Kinder Ovo. E esse aqui, um balanço, que ele queria muito balanço. Bem, o balanço ia demorar 12 meses, Kinder Ovo, 6 meses, e o pequenininho, os 3 meses ali, né? A hora que concluiu o pequenininho do pirulito, nós fomos até o supermercado com aquele cofrinho lotadinho de moeda para comprar. Deu 2 sacos de pirulito. Aí eu cheguei no caixa e falei pra mulher... São 3 porquinhos diferentes? Sempre. Como nossa vida também tem que ser. Tá. E aí eu falei pra ele, pra mulher do caixa, né? Ó, tem umas moedinhas de troco daqui na minha mão. Aí ela deu, eu abaixei com o porquinho na mão. Eu falei, João, coloca no porquinho. E agora me fala qual que é o seu próximo sonho. E ele olhou pra mim e falou, pipoca. E começou um novo sonho. Não julguei, não ri da situação. Falei, pipoca. Estamos junto com a situação da pipoca. Hoje se reflete o seguinte, o João tem 6 anos, né? E eu falei, ele tá com um celular lá quebrado. E eu falei para ele, filho, você tem dinheiro suficiente para trocar o celular. O que você acha? Aí ele olhou para mim e falou assim, mãe, não, o meu sonho é uma televisão. Ele quer uma televisão pro quarto dele. Aí eu falei assim, mas não é melhor você agora, né, comprar o seu celular e depois pensar na televisão? Ele falou, não, mãe, meu sonho é a televisão. Depois que eu conquistar ela, eu conquisto o meu celular. Aí eu falei, agora ele está ensinando para mim, né? Entendi. Começou a voltar. Então, introduzir o orçamento familiar para essas crianças, para esses adolescentes, deixar eles. Não é porque ele tem 2 anos, 13 anos, 14 anos, que ele não tem o sentimento de pertencimento ou a sabedoria de saber lidar com aquilo ali. Entendi. Eles sabem. E é assim que a gente vai transformando uma nova geração. Então, o orçamento familiar está dentro de casa, está dentro do casal, mas ele está, assim, ligado com todos. A responsabilidade de todos. Né? A responsabilidade de apagar uma luz um pouco mais cedo, de um chuveiro ligado que agora no frio gasta muito mais, no calor acaba esquecendo um ar-condicionado ligado dentro de casa e sai por aí. Então, a responsabilidade que eles têm de colaborar e não o exercício de você não vai pagar essa luz, você acha que quem paga aqui dentro de casa é quem? Trazendo isso para uma celebração. Eu acho, assim, eu nunca ouvi uma fala, sinceramente, viu, Josi? Nunca ouvi uma fala como a sua, jamais. Tá? Não devia ter te conhecido antes, né? É porque, assim, é o clássico, parece que você faz uma repetição porque sim, né? Você acha o quê? Que eu sou sócio da Copel agora? Né? Quer dizer, uma fala tão rude. Eu nunca ouvi essa fala, tá? Na minha infância, na minha família, não. A fala era outra. Talvez por isso também, tudo, né? Tudo que excede, né? Para mais ou para menos, né? Foge da média. Às vezes não é tão bacana assim, né? Mas a sua fala, assim, ela acaba sendo mesmo persuasiva, né? A pessoa se convence, fala, caramba, realmente, né? Porque acho que a forma de falar, isso é muito importante. Porque quando eu vi o nosso tema, eu pensei, meu Deus,
eu vou falar sobre um assunto que eu acho que é muito estranho. Eu vou ficar anotando as coisas e não é nada disso. Não. Né? Eu entendi muito bem, eu só queria que você me explicasse, por exemplo, para mim, Claudete, vamos simbolizar, continuar com os porquinhos, tá? Então, eu tenho um sonho a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, quando eu for poupar, eu preciso ter 3 lugares que eu vou colocar o dinheiro, mas eu tenho uma pequena parte de dinheiro. Um exemplo, tá? Vamos supor que eu tenha R$100 hoje. Então, assim, vou dizer, destinei esses R$100 para a realização dos meus sonhos, tá? Os 3. Aonde eu coloco esses R$100? Você vai entender a sua prioridade, tá? Igual eu falei, não existe receita de bolo para nada. Entendi. Existe o sentimento de cada um, tá? Então, eu vou colocando para realizar o primeiro sonho, o de Pode curto ser prazo. o de curto prazo. Entendi. Mas por que a divisão, né? O que acontece muitas vezes é que o seu sonho de curto prazo, ele não... Eu vou voltar agora para uma área de investimento e te explicar o motivo, tá? O de curto prazo, eu não posso trazer uma expectativa de um ganho acelerado em um ano. Você não vai ter um retorno de investimento rápido em um ano. Entendi. Você entendeu? Agora, se eu tenho um sonho para acontecer daqui 5, eu vou procurar melhores investimentos para que eu lute metade por ele. E a outra metade vai no rendimento. Exato. Entendi. Então, ele vai ser destinado. O teu sonho tem que ter o que ele é, quanto que eu tenho que guardar e quando que eu vou realizar. Tem que ter nome, sobrenome e data. Essa é fundamental. Por quê? As pessoas chegam em mim e falam assim, Josi, eu tenho um dinheiro aqui para investir, mas eu não sei o que eu faço. O que eu faço? Eu falo, calma. O que você quer com o dinheiro? Não é o que você vai fazer com o dinheiro. Qual que é teu... Eu vou voltar no sonho. Qual que é o teu nome e sobrenome para esse dinheiro? Vixe, Josi, não tinha pensado nisso não. Então, vamos pensar? Qual que é a sua meta? O que você quer? Eu quero trocar meu carro. Quanto que mais ou menos vai precisar? Josi, acho que uns 20 mil vou precisar. Quanto você está pensando? Meados do ano que vem. Você já respondeu tudo. Vamos procurar investimentos que no meados do mês que vem vai te dar um bom rendimento? E aí você aloca o seu investimento com data para você ter o retorno dele. Olha que bom. Entendi. Então, por isso que hoje os cofrinhos, ele é uma forma lúdica de você levar para as pessoas, né, as crianças que não têm acesso a investimento. Sim. Mas você tem que entender que você não tem que trabalhar por todo o seu sonho. Você tem que ter a estratégia, você tem que ter ali a situação de decisão para saber que se você colocar naquele, ele vai render em 5 anos o dobro do que você colocou, então você vai lutar por metade dele, a outra metade vai em investimento. E ele vai ficar naquela caixinha lá com o nome e sobrenome. Entendi. E aí que eu acho que entra a experiência do João, tipo assim, eu tenho um sonho de curto prazo, médio prazo, mas eu quero tanto o de longo prazo que eu vou pegar o dinheiro e jogar tudo lá. Um exemplo. Exato, ele foi estratégico, total. Ele falou, e ele me ensinou, né? Porque Sim. eu já comecei até a influenciar. Eu não posso influenciar, mas eu vendo a situação, eu falei, não é melhor? Ele falou, não. E aí eu entendi também que eu semeei certo. Sim. Porque se ele tem um sonho, ele está correndo atrás daquele sonho. Que no final, assim, independente do tempo, era o que para ele mais importava, né? E o João... quero, né, só para complementar, que muitas vezes a gente fala, Josi, mas como que eu levo esse orçamento se eu não tenho dinheiro dentro de casa nem para dar uma mesada para o meu filho? Você está falando uma situação que não é minha. Uhum. Eu não dou mesada para o meu filho. Existem as mesadas voluntárias, que a avó dá 20, ele vê R$10 ali e fala, mãe, você não podia contribuir? Às vezes sim. Mas o que eu fiz com o meu filho? E que eu acredito que nós mesmos temos que fazer, né, assim, para a nossa vida. Existem coisas dele, da infância, do nascimento, que eu não uso mais, como berço, coelhinho. Às vezes roupa, né? Sapatinho, Exato. Né? E ele vendeu. Ele fez vídeos, publiquei na internet, achou as pessoas e ele recebeu ele recebeu 2 notas de R$200. Ele ficou a felicidade da vida dele. Pela primeira venda dele, ainda ganhar uma nota que quase ninguém tinha. Olha só. Olha. Então, você acaba exercendo naquela criança a oportunidade também de comunicação, de vendas, de expectativa, de financeira. Olha quanta coisa que você pode fazer. Entendi. Isso eu vou voltar para nós também, tá? Tá. Hoje, a dívida dos brasileiros, 70% da população está com o nome negativado hoje. O negócio não está tão bom assim. E se você vê a somatória da dívida das pessoas, com mais ou menos R$2.500 pagaria a dívida. Essa é a média dos brasileiros, tá?
Teve uma pesquisa feita pela OLX que ela fala que na casa dos brasileiros existem itens que podem ser vendidos. E isso dá uma média de mais ou menos R$ 1.800. Ou seja, se nós olhássemos para dentro de casa com a oportunidade de venda do que a gente tem, que está em bom consumo, a gente poderia ou pagar as nossas dívidas ou começar a ter nossa reserva de emergência, que é uma coisa que é uma grande necessidade. Entendi. Então, olhar para dentro de casa e ver o que a gente tem é uma coisa que talvez a gente fique envergonhada. Ah, mas eu vou colocar isso aqui para vender. Vai sim, ele está de bom uso. Ganhei um aparelho de jantar lá do meu casamento, que já faz 10 anos que eu estou casada, eu nunca relei nele. Por que eu vou deixar ele ali encostado? Então, assim, o que eu quero mostrar para o João é exatamente isso, as oportunidades que tem dentro de casa mesmo, que você pode conseguir sua situação financeira. E nós temos que fazer isso na nossa vida também. Por que não? Entendi. Nossa, que interessante, né? Porque até nesse momento em que você fala da gente vender alguma coisa que está parado, por mais que a gente ouça, né? E assim, um pouquinho antes do nosso bate-papo, eu até comentei isso com você, Josi, que acho que o segredo da docência, você que ministra cursos também, é isso, é nós falarmos talvez a mesma coisa que a pessoa já ouviu reiteradas vezes, de uma outra forma, de modo que quando ela ouça, cai a ficha. Para mim, sinceramente, está sendo assim uma grande aula, porque nós estamos cansados de ouvir que se você olha para o guarda-roupa e na última estação, por exemplo, passou o verão, você não usou nenhuma vez, significa que a probabilidade de uso no próximo verão é quase nula. Né? Ou seja, então eu paro de reclamar, né? E vou me movimentar. Com isso eu percebo que ao comprar uma outra peça, será que eu preciso? Exatamente. Né? Eu acho que assim, esse orçamento familiar, o que você faz, eu acho implicitamente, é uma reeducação, não é verdade? Porque nós crescemos culturalmente assim, né? Para o brasileiro, assim, a pessoa fala, nossa, estou cheia de dívida. Você fala, tá, oi? Tá, tá, conta uma novidade agora. Porque é normal, nós tratamos como normal uma situação que não é tão interessante assim, né, Josi? Exatamente. E hoje estamos com uma situação de população que está aí, e vou te falar uma coisa, 70% da população está endividada, tá? 80% desses 70% é por causa do cartão de crédito. Mas, Josi, você é contra o cartão de crédito? Não. Para mim, é o melhor instrumento financeiro que existe. É o melhor. Por quê? Eu falei para você que o que é o próprio orçamento familiar, o que ele mais agrega na nossa vida? É saber para onde seu dinheiro está indo. Essa é a importância do orçamento familiar. Não é o autocontrole, não é aquela coisa pesada. É para onde meu dinheiro está indo. Se você gasta tudo no cartão de crédito, você consegue ali mostrar para onde seu dinheiro está indo. Então, assim, gastei no supermercado, já aparece ali, ó, supermercado. Já gastei no combustível, já aparece no combustível. Ou você pega a sua fatura e faz uma anotação, né, somatória. Vou somar tudo que está escrito supermercado, vou somar tudo que está escrito combustível e farmácia. Ou você usa aplicativos que fazem isso para você. Entendi. O grande problema do cartão de crédito é dois. Me deram 5 mil reais de limite, eu vou gastar tudo. Quem mandou me dar? Então, existe essa situação. A outra, moça, parcela em quanto? Em 10 de 30. 30 eu consigo pagar, né? Aí você vai na outra loja e fala, moça, você parcela em quanto? Em 12 de 50. 50 eu consigo pagar. O que acontece no final de tudo isso? Nos meus atendimentos ou nos treinamentos, eu peço para as pessoas, vocês vão lá nos seus crediários, nas suas faturinhas de cartão de crédito e soma aquele 2/10, sabe? Aquele 6/12. Soma para mim e traz. Normalmente a pessoa já vem chorando e falando assim, Deus do céu, deu 7 mil, e agora? Falei, agora faz oração. Porque não tem como. Quem garante que no próximo mês você está empregado? Quem garante para mim? Se você está funcionário público, ok. Mas quem garante para mim que no próximo mês você está empregado como um CLT? Ninguém. Ou um autônomo que não sabe a renda do próximo mês. De repente fica doente. Você só parcela no cartão de crédito se você tem dinheiro para pagar. Senão você não parcela. Aí você
olha para mim e pode perguntar, agora danou-se, né? Como é que eu compro se eu estou usando cartão de crédito? Porque eu não tenho dinheiro. Então, tenta parcelar em menos. Faz em 3 vezes. Corta esse hábito de 10, porque o que acontece com o hábito de 10? É a somatória de várias parcelas de 30 e 50, que quando entra o salário, o ganho, a receita, ele vai embora em 20 minutos. Sim. E você não lembra com o que você gastou. E você fala, nossa, meu trabalho 30 dias, sem parar, um sacrifício. Chega o salário, em 20 minutos acaba. É só pagar boleto. Mas porque dentro daquele boleto, existe parcelas que você nem lembra o que você já consumiu. Porque você está lá na 9ª parcela, na 10ª parcela. Por isso que muitas vezes as pessoas acabam entrando num endividamento devido ao cartão de crédito. Entendi. A falta da disciplina de achar que o cartão de crédito é um complemento salarial, né? Porque Sim. acabou meu salário, eu vou usar agora ele. Sim, é bem do isso. hábito brasileiro de perguntar em quantas vezes ia adorar que dá 12 parcelas. Esse é um erro que a gente comete. Claro, vai chegar uma situação que queimou uma geladeira, eu só consigo ter ela se eu parcelar. Tá tudo bem. O problema é todas as nossas compras serem parceladas. Exato, estarem nessa situação. Entendi. Porque começa a pesar futuros pagamentos comprometidos. Seu salário já está comprometido lá na frente. E aí a pessoa, o que acontece? No meio do caminho, estoura um pneu, quebra uma geladeira de novo, né? Quebra o carro, a casa, o cano estourou. E aí você faz igual a cartinha da Xuxa, joga pra cima e pergunta, né? Eu vou pagar a água ou eu vou pagar a fatura do cartão? Vou pagar a farmácia que meu filho ficou doente? O que eu faço agora, né? Que é também uma situação que nós vivemos. Hoje, a maioria dos brasileiros não tem um negócio chamado reserva de emergência, reserva estratégica, que é algo que a gente deveria estar lá na escola aprendendo sobre isso. Se nossa família não teve a disciplina de nos passar essa situação, a escola deveria ter feito um pouquinho com a gente, né? Graças a Deus, agora a Base Nacional Curricular está trazendo a educação financeira para dentro das escolas. Mas nós não tivemos isso. E ainda, eu acho que com um pouco de oposição, né? Porque conforme as gerações, a pessoa fala, para com isso, né? Agora a escola vai querer, né, achar que vai resolver o problema. E, na verdade, acaba sendo, Josi, uma questão social, né? Porque você se depara com situações em que você acaba entendendo que é normal, uma situação que não é normal, no sentido de que ela causa prejuízos, né, para as pessoas. E hoje, eu não vou misturar um pouco a conversa, mas as pessoas acabam encontrando muletas, elas terceirizam a culpa e não, sabe o que é, Josi? É que eu sou muito ansiosa, sabe? Então eu preciso comprar uma roupa por mês, né? Eu sou muito ansiosa, então eu preciso comer um doce, mas tem que ser aquele doce. Então, acho que é um contexto, a sua fala, ela é tão clara. No que você estava me falando, me chamou muita atenção o desenho Altas Aventuras, porque o comecinho, né? Você já assistiu esse desenho, né? O comecinho, assim, aquela musiquinha é muito linda, né? E assim, como meus pais, né? Meu pai infelizmente é falecido, mas meus pais eram mais ou menos naquele estilo de um grudadinho com o outro. Mas assim, cada vez que ele quebrava o cofrinho, porque uma hora uma árvore caiu em cima da casa, outra hora o pneu furou. E o sonho deles era fazer uma viagem. Olha. Né? E ela morre, não sei se você se lembra, né? Logo no começo do desenho, né? Sim. E vem aquela música tão bonitinha e ela acaba morrendo, a menina, a senhorinha, né? Que no final começa menininha e não vai. E aí o desenho ele parte todo disso, né? Que daí ele coloca balões, na casa, né? E vai então realizar um sonho. Na verdade tem uma mensagem bem implícita nisso, né? Quer dizer, eles faziam realmente a poupança, as intempéries, ou seja, as adversidades sobre as quais nós não temos controle, de fato aconteceram no desenho, né? E aí nunca pôde se ter uma reserva. Então isso é muito importante. E eu penso já misturando todas as situações, sabe, Josi? Esses dias eu bati um papo com uma enfermeira que cuida de idosos e eu falando para ela que com a sobrevida, né? Como tudo acontece na vida, tudo tem o ônus e tem o bônus. E chega uma hora que a gente fala assim, poxa,
Ainda bem que eu tenho filhos, né? Que os meus filhos vão cuidar de mim na velhice. Não, né? Não é assim que funciona. E hoje nós já sabemos que não. Tá, mas eu tenho cuidadora? Tenho, mas cuidadora tem um preço. E mesmo as pessoas com dinheiro, às vezes não conseguem a pessoa ideal, né? Para cuidar. Então, a primeira coisa que a enfermeira me disse, a Cris, foi isso. Você precisa já começar a se programar financeiramente pensando na sua velhice. Por isso que você fala na questão de investimentos, né? Então, assim, Josi, eu até gostaria de ver com você se você tem uma palavra final de alguma coisa que você acha que é muito legal você falar, porque tudo que você falou é super importante. E eu vou começar a pensar, porque agora me veio uma... Eu tenho 2 meninos, 2 filhos, né? 2 homens. E quando eu tinha que cumprir alguma coisa, eu falava para eles, para que eu não voltasse atrás. Então, eu sempre disse para eles, olha, a mãe vai fazer isso aqui. E tal dia nós vamos fazer esta viagem. E aí eu que me virasse para resolver isso, porque para eu não faltar com a minha palavra, né? Então, até hoje não faltei com a palavra com eles. Mas, como não era com eles, era com a minha sobrinha, eu disse para ela, olha, antes de eu completar 60 anos, eu vou para o Japão. Eu vou fazer 57 já. Eu tenho 3 anos para resolver um problema, um sonho de longo prazo, que agora ficou de curto prazo. De curto, né, para médio. Então, como é que eu vou fazer? Eu não sei, tá? Você tá me falando, eu vou pensar sobre isso. Eu compreendi, captei e obrigada, Josi. Depois eu te conto se eu consegui ou não consegui, tá? Eu vou querer saber muito. Com certeza, porque agora eu vou pensar numa forma, porque você já me deu várias alternativas. Então, no momento que você falou, eu já fiquei pensando, meu Deus, tenho tanta coisa em casa parada. Exato. Né? Eu tenho tantas coisas que eu posso fazer, então não preciso ficar sentada chorando que não vai dar certo, né? Exato. Ou mesmo olhar um investimento que daqui 3 anos te proporcione um rendimento muito bom. Pensa, trabalha metade por ele e outra metade. Tenha boas decisões para investimento. Entendi. E tem alguma dica que você quer deixar para o pessoal que está assistindo a gente? Quero falar muito sobre a situação de ter esse diálogo do dinheiro dentro de casa, né? Entendi. Assim, trazer para dentro de casa o conhecimento, a educação financeira. Hoje tem tanto apoio, hoje várias pessoas no YouTube falam sobre isso. Hoje tem vários livrinhos infantis que trazem isso. Maurício Souza tem várias parcerias que traz educação financeira para as crianças. Uhum. Hoje existe tanto Instagram dedicado a isso, tantas pessoas... estamos num momento que está fácil acesso a esse conhecimento, né? Então, aqui é somente uma sementinha para que essas pessoas tenham a vontade, né, de ir lá e se capacitar cada vez mais. Educação financeira significa prosperidade, né? Significa algo que você vai fazer por você, para a sua família, para a sua comunidade, né? Para as pessoas que estão à sua volta. Se você está bem financeiramente, você produz isso à sua volta. Se você vê que eu, como esposa, estou educando melhor minha vida financeiramente, eu atraio meu marido para isso. Eu atraio meu filho, a minha amiga que está vendo que eu mudei, o amigo de trabalho que viu, isso você proporciona. Então, é algo que você tem que fazer para você e para os demais, para si e para os próximos. Essa é a educação financeira. Nossa! Olha, pessoal, com essa última fala da Josi, né, eu acho que ficou bem claro para a gente, porque acaba trazendo uma série de problemas, tá? Essa falta de organização financeira para a família, né? Para a vida da pessoa, acaba tendo reflexo na questão emocional e pior, hein? Física também. A pessoa, não é, Josi? A pessoa acaba ficando doente. Total. Então, eu espero que tenha sido bacana para vocês, como foi para mim. Depois eu conto para vocês se eu consegui ou não consegui ir para o Japão. Estou até morrendo de medo de tudo isso que eu estou falando, viu, Josi? Que agora eu estou prometendo, né? Deu a palavra. Para todo mundo. Ó, mas eu vou até pedir para meus filhos não assistirem. Não, tô brincando, gente. Mas é isso, tá? Eu vou firme e forte. Adorei, aprendi muito, Josi, muito mesmo. Muito obrigada. Obrigada mesmo.
E olha, eu até durante a conversa eu ia falar e eu acabei me esquecendo, mas vou falar agora, tá, gente? Se você gostou do nosso papo, se inscreva no canal, dê seu like, ative o sininho, porque a Josi trouxe muitas coisas interessantes para nossa vida, né? E eu espero trazer outras pessoas legais, assim como a Josi. Obrigada e até a próxima.